Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje teremos mais um vídeo especial Halloween e dessa vez, gente, nós temos a participação do Gremlins. Se você não tá entendendo o que esse rapazinho tá fazendo aqui, vai lá pro vídeo anterior, olha o final dele que você vai entender, tá? Agora eu só vou arrumar aqui um lugar, né, porque preciso ficar de olho dele, porque ele não é muito confiável não, tá? Então, pera aí que eu já volto. Quando a ficção e o mundo real se encontram, o medo impera. Tipo isso. Vem para mais um especial do dia do Halloween. Cê está estranha, com gente esquisita, no Halloween! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Rory, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Nosso amiguinho aqui é grande, né? Então ele quis disputar espaço comigo, então ele tá aparecendo só a metade mesmo. E a história de hoje tem tudo a ver com ficção e história real. Qual que é o seu filme preferido de terror? Bom, meu filme de terror preferido, a franquia inteira preferida, é o Fred Krueger, A Hora do Pesadelo. Se você for perguntar pra minha irmã, o filme que ela mais odeia é exatamente esse, né? Só que enfim, né? Você sabia que A Hora do Pesadelo, ele é inspirado em uma história real? O criador do Fred, ele estava lendo uma reportagem em um jornal e era uma reportagem que falava de algo bem estranho que estava acontecendo com homens nos Estados Unidos. Só que esses homens eram todos originários da Camboja, que é um país asiático. O que acontecia é que enquanto esses homens dormiam, eles morriam. E isso acometia apenas homens jovens, provavelmente então adolescentes ou entrando ali na fase adulta. O que aconteceu é que entre 1975 e 1979, o poder que estava na Camboja era um poder bem ruim para a população. Então eles tiraram a população das cidades e levaram para as fazendas. Só que os trabalhos que eles faziam lá eram trabalhos forçados. Então muitas pessoas ficavam doentes, eles não tinham alimentação, as crianças não suportavam, então muitas pessoas morreram. Além mesmo, né, das pessoas que eles queriam eliminar. Por exemplo, vietnamitas e chineses que moravam por lá. Além disso, o poder daquela época fechou escola, hospitais, monastérios, fechou a imprensa também. Em toda essa época foram 2.500.000 mortes. Então muitas pessoas tentaram ir para os Estados Unidos pedindo refúgio mesmo, né? E algumas pessoas conseguiram. Os médicos notaram então que alguns desses homens morriam durante o sono. É algo que acontece só ali com as pessoas daquela região e até hoje é algo assim pouco se a gente for ver, é cerca de 40 mortes para 100.000 pessoas, então não dá para avaliar realmente o que aconteceu. Algumas pessoas disseram que poderiam ser substância tóxica que tinham ali nas fazendas, só que os médicos falaram que não tinha como ser, que nenhuma substância tóxica faria aquilo só enquanto as pessoas dormem, e por que então atingia só homens e não toda a população. E aí o criador do Fred, ele leu nessa reportagem que tinha um jovem que ele estava com medo de dormir. Ele não queria dormir de jeito nenhum. A família insistia, a família estava preocupada. Gente, afinal, ninguém consegue ficar muito tempo sem dormir, né? Nem que seja um cochilinho. E ele não queria, então ele vivia à base de café ou de substâncias, né, que fizessem ele ficar acordado. Ele dizia que enquanto ele dormia, alguém o perseguia. E ele tinha medo que aquela coisa o pegasse. Foram 7 dias, basicamente, sem dormir, até que ele conseguiu dormir. A família ficou muito feliz. Só que logo em seguida, quando ele pegou no sono, eles escutaram o filho gritando. Foi coisa rápida. Quando eles chegaram no quarto, o garoto já tinha falecido. Bom, os exames verificaram que ele não teve um ataque cardíaco. Ninguém sabia a causa. Então foi essa história que acabou inspirando o Wes Craven a criar A Hora do Pesadelo e o vilão que a gente conhece, Fred Krueger, que ele entra nos sonhos dos adolescentes e lá ele tenta tirar a vida deles. Só que a história que eu vou contar para vocês é uma história real. É uma história do CSI Miami, da atriz Eva LaRue, da filha dela, Kaya, e do Fred Krueger. Como será que isso se junta, né? Vem comigo.
Eva LaRue nasceu dia 27 de dezembro de 1966 na Califórnia, Estados Unidos. Ela é uma atriz, ela ficou muito conhecida pelos papéis que ela fez nas séries All My Children e CSI Miami. Nessa última, ela fazia a agente chamada Natália Boa Vista, que ela examinava DNA. Bom, a série existiu e ela atuou na série nos anos de 2005 até 2012. Ela tinha uma filha chamada Kaya Callahan, que nasceu dia 6 de dezembro de 2001. Enquanto estava gravando a segunda temporada do CSI Miami, Eva começou a receber cartas na sua casa. E assim, eram cartas que ela não tinha como esquecer. Eram cartas terríveis. As cartas chegavam pelo correio, algumas eram manuscritas e outras eram datilografadas. Só que todas elas eram postadas de Ohio, sendo que Eva morava em outro estado na Califórnia. Todas elas eram assinadas como Fred Krueger. Bom, a primeira carta tinha 5 páginas. 5 páginas que ele dizia a Eva como ele iria raptá-la, torturá-la, violentá-la intimamente, e além disso ele ia sequestrar também a filha dela de 5 anos de idade e ia fazer várias coisas enquanto estivesse com as duas. As cartas chegavam sempre e às vezes ficavam meses sem chegar. Nessa época ela ficava feliz porque ela imaginava que de repente era alguém que foi preso, né? Só que logo as cartas voltavam. Ela não sabia de onde vinham essas cartas, ela não sabia como que a pessoa tinha o endereço da casa dela, ela não sabia se a pessoa vivia próxima, se postar de Ohio era só forma de tentar esconder isso. Em uma das cartas ele escreve: eu vou perseguir você até o dia que você morrer. Não haverá nenhum lugar nesta terra que eu não possa encontrar você. E aí ele dizia, que ia violentá-la e também ia engravidar a filha dela. Ela estava tão apavorada que ela vendeu a casa dela e ela foi morar na Itália, na casa de uns amigos dela. Então a família inteira dela foi para a Itália. Nessa época, oxi, não vou pôr mais nada aqui que vai cair tudo. Nessa época ela estava no auge porque tinha o sucesso da série, ela dava entrevistas, só que ela não podia falar o que estava acontecendo, né? E você imagina, ela conta e às vezes outras pessoas fazem igual, né? Então ao invés de receber a carta de uma pessoa, ela vai receber carta de várias pessoas. Sei lá, sempre tem um maluco aí. Quando ela voltou para Califórnia, para os Estados Unidos, a casa que ela comprou não foi uma casa que foi comprada através do nome dela, foi através de uma instituição. Então não teria como a pessoa descobrir que ela morava ali. Só que, gente, não é que descobriu? As cartas logo começaram a chegar endereçada a ela. Além disso, ele sabia onde a filha dela estudava, telefonava para a escola e dizia que era o pai da menina dando o recado. Diz para ela que eu tô aqui na porta da escola dela. E não era o pai dela, era o Fred Krueger. Quando Kaya tinha 13 anos de idade, isso em 2005, as cartas começaram a ser endereçadas a ela. Aí, eu acredito, já que com 13 anos de idade, Eva já tenha falado para ela, que isso acontecia, porque era uma forma também, dela tomar cuidado fora, Ninguém sabia se de repente onde ela estivesse, alguém poderia aparecer e raptá-las. Elas viviam com medo o tempo inteiro. A primeira carta que chegou para Kaya dizia: eu sou o homem que tem te perseguido nos últimos 7 anos. Agora estou de olho em você também. Outra carta dizia: você está tão bonita em suas fotos no Google, você está pronta para ser a mãe do meu filho? Apesar dela não contar para ninguém, ela estava trabalhando com o FBI, O FBI, na verdade, estava investigando quem que era essa pessoa que fazia isso com elas. Nesse meio tempo, além de fazer as ligações, para a escola, ele começou a deixar mensagens na secretária eletrônica de lá. E o que ele falava na secretária eletrônica era exatamente o que ele escrevia na carta. Sabe essas coisas horrendas, absurdas e medonhas? Bom, eram mais de 30 cartas que a Eva tinha, do Fred, e os policiais conseguiram determinar em quase todas o DNA desse homem. Só que o que acontece, Colocaram no sistema e não sabiam de quem era. Então era alguém que não tinha ficha criminal. Então eles começaram a trabalhar
com a genealogia forense. Aquelas pessoas que elas tentam descobrir a sua árvore genealógica, isso fica armazenado no banco de dados dessas empresas. E essas empresas fornecem isso para o FBI. E foi através disso que eles conseguiram chegar até o Fred Krueger. Então os agentes do FBI, eles foram levados a uma pequena cidade em Ohio e eles tinham um nome, James David Rogers. Ele era um homem de 58 anos de idade e ele era assistente de enfermagem, ele trabalhava em uma casa de repouso para idosos. Bom, eles conseguiram então o nome do David em 2019 e agora então eles tinham que ter certeza que esse DNA e aquele James eram da mesma pessoa. Então eles começaram a perseguir o James. Então uma noite depois do trabalho, assim que saiu do trabalho, ele estava indo para casa, ele parou em um restaurante chamado Herb's. Os detetives viram quando ele almoçou, quando ele bebeu lá uma bebida, e aí depois ele jogou tudo isso no lixo e foi embora para casa dele. Os detetives pegaram isso e pegaram também um canudo lá da bebida e foram levar então para examinarem. E gente, o DNA que estava ali, né, da saliva no canudo, era sim o James e era sim do Fred Krueger. Então em novembro de 2019 eles prenderam James. E aí as coincidências, né, da vida real e da ficção é que assim, a personagem que Eva fazia lá no CSI era realmente de uma mulher que verificava DNA. E foi dessa forma que o seu perseguidor foi descoberto. Ele foi a julgamento em outubro de 2022. O juiz considerou ele culpado, óbvio, e deu uma sentença de 3 anos de prisão. E quando ele for solto, ele terá 3 anos de liberdade condicional, onde nesses 3 anos ele tem que seguir várias regras e tal para não ser preso novamente. Bom, James disse para o juiz que ele cresceu em um lar abusivo e ele foi muito intimidado na escola e que agora finalmente ele estava recebendo tratamento de saúde mental. Para Eva e para a filha, ele pediu sinceras desculpas pelo que ele fez nos últimos 12 anos, colocando Eva e sua família em um comportamento infernal. Ele disse, né, que a responsabilidade realmente era toda dele e ele disse que esperava que ela pudesse deixar isso para trás, que em algum momento da vida ela não pensasse mais nele. Então ela disse que perdoa, que agradece, né, pelas desculpas dele, que foram 12 anos infernais. Ela não viveu durante esses 12 anos, ela só teve medo e que a família dela também teve esse mesmo medo. Ela disse que perdoa, só que ela não pode esquecer. E ela disse pro juiz que o maior medo dela é quando ele estiver solto, né? Como é que vai ser? Hoje a filha, Kaia, tem 20 anos de idade e ela também deu uma declaração muito emotiva. Ela disse que ela tem traumas pelas ameaças que ela recebeu do James, traumas que vão com ela a vida inteira. E o que ela mais tem vontade é se sentir segura, se sentir bem novamente, não ter medo. Então, gente, essa foi a história de hoje, né? Terrível. 12 anos você recebendo cartas ameaçadoras de um homem dizendo que é o Fred Krueger, ameaçando você, depois ameaçando a sua filha. E, gente, descobrindo onde você mora, que absurdo, onde você estuda, né? Deve ser horrível isso. Não saber quem é seu inimigo, gente, deve ser horrível, né? Só depois que eu gravei o roteiro, eu fui verificar se tinha alguma relação da Eva com o Fred Krueger, né, no cinema ou em algum filme. E aí eu descobri que no final dos anos 80 existia uma série do Fred Krueger, onde cada episódio era uma história diferente, individual. E um desses episódios, no episódio 19 da primeira temporada, ela fez uma personagem chamada Gina. Mais uma coincidência e uma correlação da ficção com a realidade. Mais um caso, né, que vocês viram que, graças a Deus, não houve mortes, o anterior também não teve, porque, né, o último caso que eu trouxe, que foi o da Jessica Padgett, foi um caso, assim, que mexeu comigo, mexeu mesmo comigo, então precisava trazer coisinhas um pouco mais leve, né, apesar que
Não tem nada de leve se a gente for pensar, né? Então, antes de irmos, eu queria agradecer 6 pessoas que comentaram no meu vídeo de Halloween lá do ano passado, que é o vídeo da família Lisk. Hoje eu quero agradecer a Dayana Roberta, a Riva Dalva Riva, Gabriela Alves, Melissa Cavalcante, Márcia Hertz e Rosiane Correia. Muito obrigada, pessoal, pelo carinho de sempre de vocês. Os cachorros estão latindo, a campainha tocou. Espera aí que eu vou ver lá o que pode ser, tá? Já vejo. Tirar aqui. Ai, cuidado, menino. Gente, acabei de receber uma caixa, ó. Não tem remetente, deixa eu arrumar aqui. Não tem remetente, eu não sei de quem é, ó. Só deixaram lá e falaram que era pro meu nome, né? Deixaram na portaria. E aí eu vou, tipo, fazer um unboxing, tá? Igual fazia na época dos livros, né? Vamos ver o que é. Ver se dá pra pegar, então. Dá pra pegar? Tem uma carta, é isso mesmo, gente? Tá, tem uma carta. Vamos ver, né? Prezada Thaís Rory, parabéns. Você foi selecionada para ser a guardiã desse livro de monstros. Esses monstros não são vampiros, lobisomens ou fantasmas. Os monstros deste livro são bem piores, são seres humanos. Apesar de ser apenas a guardiã deste livro, você tem uma missão: contar essas histórias. Bom, Rory Win. Bom, temos, né? E temos, gente, parece que é um livro mesmo. Gente, que livro estranho. Gente, é um monstro. É um livro do que ele chamou aqui? Livro dos monstros, é. Ai, gente, eu abro, não abro? Olha esses olhos, gente. Vamos lá. Eu tenho que contar as histórias que estão aqui, né? Uau! Uau! São vários nomes de várias pessoas, várias histórias. Gente! Bom, já que eu tenho que contar, né, essas histórias, a gente se vê então no próximo episódio de Halloween. Porque eu acho que vai ser uma história bem mais pesada do que essas últimas, né, que eu contei. Essas últimas, os nomes não estavam aqui. Então, até o próximo vídeo.